Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa sala de trabalhos de apresentações. Meu nome é Thales, eu estarei como host nessa sessão, auxiliando nos bastidores. O nosso coordenador, que será o professor Marcelo. Qualquer dúvida ou necessidade, vocês podem me contactar através do chat, vocês podem ativar na barra inferior da tela de vocês. Nesse momento, a nossa gravação já está ocorrendo e convido a todos para que possam ativar, então, as suas câmeras para que a gente possa ter uma maior interação. A sala tem uma duração aproximada de 2 horas de sessão, constando, então, com 20 minutos de apresentação para cada um, já que somos 4 apresentadores. O tempo restante, então, pode ser utilizado para discussões. Caso não tenham alguma dificuldade, vocês podem me contactar através do chat e do áudio. Passo, então, a palavra para o professor Marcelo, que está aqui conosco. Professor, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom, sem mais demoras, eu gostaria de saudar a todos os que fazem parte desse encontro, né? Gostaria de dizer que nós vamos procurar atender a recomendação do tempo estabelecido, né? De maneira que peço que os que vão falar se preparem para falar exatamente os 20 minutos para a sua apresentação, e eu peço a permissão de vocês para, na condição de coordenador do tempo, enfim, indicar a vocês a proximidade do fim do tempo que vocês têm para falar. Então, eu vou, com a permissão de vocês, indicar, levantando a mão e tal, que faltam 3 minutos para que vocês concluam o que tem que falar. Certo? Muito bem, então, nós temos aqui 4 trabalhos para serem apresentados e eu gostaria de passar a palavra para a primeira apresentação, pela ordem que aparece na programação, que é o trabalho do Adriano Guedes Carneiro. Por gentileza, Adriano. Bem, obrigado, professor Marcelo. Primeiro, eu quero agradecer a presença dos colegas aqui, agradecer a direção da Abraflip, agradecer ao Thales. Eu preparei um texto breve. Vou passar a leitura com a permissão dos colegas. A literatura do nós, em Alexandra Alfa, de José Cardoso Pires. Estávamos desconfiados, pois a cidade apresentava-se numa aridez de morte. Assim, o narrador de José Cardoso Pires, em Alexandra Alfa, abandona sua condição heterodiegética para se tornar homodiegético, se não autodiegético, quando começa a descrever os acontecimentos da Revolução dos Cravos a partir de 25 de abril de 1974. São das páginas mais lindas que já li em toda a literatura. Nelas é como se personagens, narrador, autor e, por que não dizer, leitor, também entrassem na grande celebração coletiva dos tempos revolucionários do fim do governo ditatorial. O objetivo desta comunicação é apresentar esse texto de Cardoso Pires, centrado na primeira pessoa do plural, quando o narrador, sob a permissão do autor, abandona qualquer tipo de escrúpulos e se lança totalmente à vontade, sem nenhum óbice, à narrativa, celebrando coletivamente o espírito revolucionário. A Revolução dos Cravos salta das ruas para dentro do livro e inaugura a mudança também na construção do romance cardosiano. Além disso, permitimos-nos analisar alguns aspectos do romance que reputamos muito interessantes. Cardoso Pires é um escritor genial cuja obra merece ser estudada e relida sempre. Seu trajeto pessoal e a sua carreira na escrita são marcados pela inquietação e pela deambulação. O seu primeiro livro foi publicado em 1949 e o último em 1997. Sua relação com o neorrealismo português deu-se até o 25 de abril de 74, pela adesão à política de resistência ao regime totalitário português, o salazarismo. A sua inserção no neorrealismo é complexa e eivada de contradições. O traço distintivo é o compromisso da literatura com a realidade contemporânea. No entanto, é preciso registrar a sua relação com os surrealistas, cujo grupo frequentou temporariamente no início da década de 40, o que o levou, por exemplo, a entender que literatura e realidade devem estar fatalmente sujeitas a uma interpretação individualizada. Peter Petrov entende que, junto à Balada da Praia dos Cães, romance de 1982, o texto de Alexandra Alfa
inaugurará uma nova fase na obra do autor, com feições realistas e pós-modernas, pois na tentativa de se examinar mais criticamente a história portuguesa mais recente, Cardoso Pires lançará mão do que Petrov chama de aproveitamento arquitextual do gênero romance histórico, mas que nós, como Linda Hutton, chamaremos simplesmente de metaficção historiográfica. Em relação à Revolução dos Cravos e mesmo ao salazarismo, já é permitido um certo distanciamento temporal, pois na publicação do livro, estamos em 1987, o que permitirá ao autor uma maior reflexão sobre o ocorrido e melhores condições para refletir, investigar e analisar mais detidamente os eventos históricos. A obra de Cardoso Pires possui características peculiares nesta fase, tais como o experimentalismo, sobretudo após a publicação de O Anjo Ancorado, de 1958, obra de transição entre o neorrealismo e a fase de maior experimentação e subjetividade, que alcançará a sua forma definitiva com O Delfim, de 1968. Para muitos, sua obra-prima. A fragmentaridade é outra característica que estará presente principalmente em Alexandra Alfa e na sua prosa pós-revolução, à exceção da Balada da Praia dos Cães, cuja estrutura e unidade se encerram nos dispositivos do gênero do romance policial. Há também a presença de uma instabilidade ontológica, por exemplo, a migração de personagens de um livro para o outro, como acontece com Sebastião Opus Night, que vai reaparecer em Lisboa, livro de bordo de 97. Alexandra Alfa pode ser dividido em 3 partes, um prólogo, da página 8 até a página 16, que se passa no Rio de Janeiro, quando são apresentados os personagens de Alexandra e Beto. A segunda parte denomina-se A Cor da Pérola, da página 17 até 352, em Portugal até a eclosão da Revolução dos Cravos, e uma terceira intitulada Ascensão e Morte, também em Portugal. Alexandra Alfa forma um sintagma, enquanto título e nome da personagem principal. E sobre este sintagma podemos tecer algumas inferências e considerações, buscando entender o seu sentido. A presença da letra grega alfa pode traduzir uma ideia de primeira, número 1, mais importante. Alexandra é a primeira mulher, aquela que representa o eixo de gravidade pelo qual desfilarão as demais personagens da constelação cardosiana. Outra questão recorrente no romance é sobre o voo, a asa delta, avião, o homem-pássaro, que parecem representar uma necessidade da liberdade aliada talvez ao fato de que voar não é da natureza do homem. Daí o acidente com o Valdir, logo no início do livro, com a asa delta, tal qual uma espécie de revivificação do mito de Ícaro. Pois diz o texto, efetivamente ele representava o castigo da vaidade de Ícaro, transposta dos mitos antiquíssimos para as realidades do nosso tempo. Sim, representava a expiação da vertigem de luxos, prazeres e devassidões em que vivia uma certa sociedade. Encerro a citação. Esse mito, acredito, tem como sentido o da punição divina em razão da ousadia, em se tentar desafiar os limites impostos ao homem. Voar é contra a natureza humana. Mas também Ícaro representa um pequeno instante de glória em que o humano pretende se igualar aos deuses e alçar voo. No entanto, ocorre o chamamento à permanente e dura realidade, com o derretimento das asas e a queda do homem-pássaro momentâneo. De forma que podemos associar o mito a uma metonímia do próprio Império Colonial Português, o passado de glórias que durou, perto da eternidade, um segundo, até a queda, na União Ibérica, por exemplo, na decadência. E mesmo a Revolução dos Cravos, pequeno momento de grandiosidade, eivado de igualdade, liberdade, o socialismo, mas que logo decairá com tudo mais na vitória da reação nas urnas, em 1976, e o fim do processo revolucionário. No entanto, o sonho é o de alçar voo, a conquista, mas a realidade é o da espera, talvez o sebastianismo. Eu vou tentar compartilhar uma tela.
Ainda sobre Ícaro, escreveu Eduardo Lourenço em Anal de Ícaro. Passo a citar o Eduardo Lourenço, acho que não deu certo. No Museu Real de Bruxelas, pode-se ver um quadro de Peter Bruegel, o Velho, A Queda de Ícaro. Apesar do caráter trágico da fábula, essa pintura exprime um sentimento de paz, quase de serenidade. O símbolo da ambição humana mergulha no mar em meio da indiferença de tudo o que envolve. Homens concentrados no seu trabalho, baía serena com algumas barcas, natureza adormecida como um sonho que acabaria melhor do que para Ícaro. À direita do quadro, não longe do ponto onde o herói desaparece nas águas calmas, sobressai uma imponente carranca pintada com a minúcia flamenga, característica do grande pintor. Tal é a minúcia que podemos ver no alto dos mastros, duas bandeiras com as armas de Portugal, o escudo com as quinas em memória das 5 chagas de Cristo. Pode-se, sem forçar a imaginação, acreditar que estamos em Antuérpia ou em qualquer outro porto da Flandres dos anos 60 do século XVI. Portugal está, então, no auge da sua glória marítima e mercante. A sua presença no coração da Europa não escapa a um dos seus pintores mais originais, porque há já muito tempo que ela não espanta ninguém. Será preciso quase meio século para que, de novo, após um longo desvio por todas as praias do globo, do Brasil a Timor e ao Japão, a nau portuguesa regresse como ao seu porto de origem, a esta Europa que, depois de nós, ou conosco, se perdeu no mundo. Para acabar como Ícaro no meio da indiferença dos deuses, punido por ter cumprido em seu nome e em nome dos outros um sonho para além das suas possibilidades. Eduardo Lourenço aqui para a expansão portuguesa à questão do Ícaro. O Homem-Pássaro também possuirá no livro do Cardoso Pires seu duplo negativo. Esse duplo é o personagem Lupe Lupe, personagem das gravuras de Max Ernst, com o seu aviso permanente sobre os fascismos. Este Homem-Pássaro zela o sono de Alexandra Alfa no seu quarto de dormir. Ela tem uma tela com uma gravura do Max Ernst. Na parede estava espalmada a gravura do Homem-Pássaro. De vez em quando ouvia-se um cântico de criança muito longínquo. Essa criatura, o Homem-Pássaro, vinha dos alvos de Max Ernst e tinha máscara de falcão, bico e olhos de falcão. Suspendia uma Madonna nua pelos cabelos. Tudo muito nítido no desenho, violentamente nítido até. Essa gravura está situada em cima da cabeceira da cama de Alexandra Alfa, em seu apartamento em Lisboa. Em outra perspectiva, também traduz uma mensagem artística, já que a arte tem um papel primordial na vida da personagem, pois ela lê música, Mahler, o Peter Grimes, do Benjamin Britten, gravado no palco do Covent Garden, Frank Sinatra, Beto, o filho de Valdir, a quem ela adota e quase sequestra do Brasil, destruirá a gravura deste Homem-Pássaro, cobrirá-o de punhais desenhados com crueldade, a imitação daqueles que Ernest tinha cravado no corpo da mulher sacrificada. No entanto, aquela imagem do Homem-Pássaro continuou a ocupar um lugar de destaque na mente de Alexandra, e pode ser símbolo da confiscação passional da sua perigosa relação com Valdir, quer por convocar a irracionalidade e as camadas subterrâneas do inconsciente que um corpo em liberdade lhe permite indagar, sem limites, quer ainda por, de formas chocantes, purgar os medos. A pintura de Ernest valoriza a erupção de uma mente, o inconsciente, o sonho, a alucinação, muitas vezes visualizável através da justaposição de imagens díspares ou grotescas, fundindo, por exemplo, o animal com o humano. Lop Lup é uma espécie de alter ego ou fantasma privado de Ernest e aparecerá em La Femme sans tête e Uma Semaine de Bonté. O Homem-Pássaro, como é apresentado por Cardoso Pires em nossa concepção, representa o fascismo salazarista, que condiz com o que é afirmado a respeito das telas do amigo de André Breton e um dos ideólogos do movimento surrealista na França. Passo uma citação. Talvez tenha sido tal liberdade de consenso que lhe permitiu criar sua grande série de obras premonitórias. Fishbone Forest, 1927, Vision Induced by the Nocturnal Aspect of the Port of Saint-Denis, 1927, Bird in a Forest, 1927, The Horde, 1927. As telas remontam
a motivos do romantismo alemão, mas também lançaram um futuro apocalíptico. Marx tinha visto o mundo barbaramente se autodestruir e ele parecia prever que ocorreria tudo de novo. Ele deixou para Lope denunciar o futuro do mundo em seu terrivelmente perturbador The Angel of the Earth and Home, em 1937. Foi pintado em resposta ao triunfo do fascismo sobre a Espanha republicana, retratando o anjo da morte, apresentando uma dança de guerra enquanto o encantado Lope aplaude a estupidez e a tolerância da humanidade, a pintura do Max Hermes. The Angel of the Earth and Home representa o fascismo que há dentro de cada um de nós. E mais tarde, o pássaro, na obra do Cardoso Pires, também se encarnará no voo que vitimará alguns personagens, inclusive a própria Alexandra Alfa, retratando possivelmente o acidente de avião que vitimou, na realidade, o primeiro-ministro português Francisco Sá Carneiro, em 4 de dezembro de 1980, em circunstâncias até hoje pouco esclarecidas, tendo possivelmente sido vítima de um atentado à bomba no avião em que viajava, e esse acontecimento ficou conhecido como caso Camarate, que frustrou mais uma vez a expectativa de muitos portugueses. José Castelo também traz o anjo, uma espécie de Ícaro, homem-pássaro em queda, como sendo um elemento de importância para a vida de Cardoso Pires. Faço a citação de José Castelo. Com uma capa branca de cetim que discorria pelos ombros, simulando um par de asas, uma menina muito pálida, de braços abertos com os cabelos desgrenhados, flutuava sobre a vila. Emitia reflexos misteriosos que mais tarde o escritor concluiu eram um efeito dos raios solares sobre o cetim e exprimia o corpo em um esquisito maiô que só depois ele compreendeu também não passava da vestimenta oficial dos acrobatas. Lançou-se da torre da igreja e serena deslizou pelo céu, encarnando o milagre de que os padres falavam na aula. Fim da citação. No livro, o narrador é transformado pelos ares revolucionários. Antes, ele apenas em terceira pessoa refletia o ambiente estéril da ditadura totalitária portuguesa. Era apresentado em forma de propaganda para o mundo que havia estabilidade em Portugal, porque as coisas não mudavam, porque os portugueses eram um povo pacato, pobre, mas honesto, com valores cristãos, com a defesa de ideais rurais de simplicidade, da extinção do conflito entre o capital e o trabalho, da preservação da máquina colonizadora como missão divina. Enquanto, em verdade, promovia o sufocamento do povo e a perseguição sem dó da oposição e de seus amigos políticos. Vide, por exemplo, a existência da prisão, campo de concentração em Tarrafal. Entre os personagens, percebemos estes elementos, por exemplo, em Sofia Bonifrati, que será aquela que, ainda que não tivesse mais um marido, pois ele vai literalmente desaparecendo ao longo da trama, tinha que, assim, se apresentar com um, para participar da vida social, pois, do contrário, poderia ser estigmatizada e não aceita. Tanto que ela busca sofregamente a gravidez quase como necessidade de vida. Da mesma forma, seu trabalho artístico só era considerado pelo governo se fosse voltado para o folclore, para a arte tradicional portuguesa e rural. Fernando Rosas vai nos dizer que aqui residirá mais um mito ideológico do regime salazarista, o mito da ruralidade. É um país essencial e inevitavelmente rural, uma realidade tradicional tida como uma característica e uma virtude específica, de onde se bebiam as verdadeiras qualidades da raça e onde se temperava o ser nacional. Finalizando, também a personagem Bernardo Bernardes, o intelectual que faz uso do seu pensamento para se colocar a serviço do governo de plantão, sempre aparecendo ao lado de quem tem o poder e defende os ideais de quem governa. Nós o vemos como defensor da alma portuguesa, no tempo do salazarismo e no regime instalado após a Revolução, como representante mais ardoroso dos ideais revolucionários. E ainda temos o personagem Sebastião Opus Night, que é um de dia chato e enfadonho como o regime, e à noite, após beber doses e mais doses de álcool, torna-se um sujeito incrível e divertido. Abre a noite, né? Somente se alienando é possível conviver naquela Portugal salazarista. Para finalizar, retomamos o texto de Cardoso Pires para que ele realize sua mágica. Passo a citar o Cardoso Pires. A cidade apareceu ocupada e radiosa. Deparamos com colunas militares inundadas de sol. E o povo logo a seguir. Muito povo, tanto que não cabia nos olhos.
levas de gente saída do branco das trevas, de 50 anos de morte e de humilhação, correndo sem saber exatamente para onde, mas de certo para a liberdade. Liberdade, liberdade, gritava-se em todas as bocas. Aquilo crescia, espalhava-se num clamor de alegria cega, imparável, quase doloroso. Finalmente a liberdade. Cada pessoa olhando-se aos milhares, em plena rua, e não se reconhecendo porque era o fim do terror. O medo tinha acabado, ia com certeza acabar neste dia. Neste abril, abril de fato, nós só agora é que acreditávamos que estávamos em primavera aberta depois de 47 anos de mentira, de polícia e de ditadura. 47 anos, 10 meses e 24 dias só agora. Fim da citação. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Enfim, peço desculpas por ter interrompido a tua apresentação, aí cumpriu perfeitamente o tempo. Muito bem, passamos agora a palavra para a Adriana Barini Camargo fazer a sua comunicação. Por gentileza, Adriana. Olá, bom dia. Gostaria primeiramente também de agradecer à Abraplip, a comissão organizadora, a todos que aqui nos acompanham. Hoje falarei sobre a obra de maturidade da Agostina Bessa Luiz, comparada aos seus primeiros contos, publicados no ano passado, numa seleção organizada há muito tempo, primeiramente pelo seu marido, o Alberto Luiz, quando a Agostina já tinha adoecido, e a segunda parte da seleção, realizada pela Mônica Baldac, filha da escritora. Não sei se todos conseguem acompanhar a apresentação. Sim? Obrigada. Então, aqui vamos. A leitura dos romances de Agostina Bessa Luiz faz com que seja impossível negligenciar a força dos seus narradores. Inauguro esta apresentação com uma passagem que já nos oferece alguns indícios quanto às características de suas instâncias enunciativas. Em A Sibila, romance mais conhecido de Agostina, vencedor dos prêmios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz, e responsável por distingui-la nas letras portuguesas, lemos o seguinte, atenção para esse narrador. Há uma data na varanda desta sala, disse Germana, que lembra a época em que a casa se reconstruiu. Um incêndio por volta de 1870 reduziu a cinzas toda a estrutura primitiva, mas a quinta é exatamente a mesma, com a mesma veçada, o mesmo montado, aforados à coroa há mais de 2 séculos e que tem permanecido na sucessão direta da mesma família de lavradores. O que podemos, então, depreender do texto agostiniano a partir deste excerto e do contato com a tão vasta obra ficcional da romancista? Vemos aí, segundo os termos do estruturalismo de Gerard Genette, um tipo de narrativa na qual o narrador se encontra ausente da história que narra e, por motivo evidente, denominado por ele de heterodiegético. Constatamos ainda a presença de outros traços recorrentes na literatura de Agostina, como a valorização do espaço doméstico enquanto morada do patrimônio de famílias burguesas e aristocratas da província duriense. Nas palavras do crítico Pedro Mexia, essa classe no romance agostiniano, meio sociológica, meio imaginada, a dos grandes rurais nortenhos. Tal ideia de propriedade, o modus vivendi dos morgados, as figuras rústicas, os ritos camponeses e religiosos, as superstições, a colheita, o dinheiro, os criados, são elementos recorrentes nas páginas da autora. Por isso, afirma Catherine Dumas que o mistério agostiniano é arraigado ao sentimento da terra. 25 anos após a publicação da Sibila, encontraremos esses componentes rústicos ao avançarmos pela obra de maturidade da ficcionista, no primeiro capítulo do romance Fanny Owen, no qual o narrador atribui aos arredores do Rio Douro uma aura de mistério e de violência, caracterizando a sua topografia
e a gente cujos descendentes na Santa Cruz do Douro, em Baião, de 1845, protagonizaram amores funestos, diz esse narrador. Havia nas margens do Douro uns nativos especiais que se alimentavam de bacalhau cozido com ovos à ceia, refeição com tradições de mesmice gastronômica. Às 9 da noite, a luz metálica dos gasômetros ou das velas em castiçais de 2 braços, sentava-se à mesa o lavrador do Douro, homem no geral de gênio ponderado e de trato soberbo. Tinha 4 filhas e 2 rapazes, um deles morgado, entroncado e bebedor. Antes dos 20 anos ficava órfão e deixava a herança nos botequins da régua, onde se jogava o monte com obstinação que, de não ser viciosa, seria espartana. Como observamos aqui, confrontar as páginas de Agostina, ou as cáusticas páginas de Agostina, é como estar a ouvir uma grande contadora de histórias a narrá-las diante da lareira. A sua instância narrativa incorpora o distanciamento dessa grande imagista, de cariz demiúrgico, o que favorece a construção de um narrador criador de etimologias, como se constata noutro romance, Eugênia e Silvina. Diz o narrador: Douro provém, e não há nada contrário sobre este assunto, da palavra celta our, que quer dizer curso de água, o mesmo que daur em bretão. Não significa, portanto, o ouro, nem o seu leito foi alguma vez aurífero. A beira calha dizer que faria parte de um território que não pertencia aos celtíberos, mas sim aos dados como celtas. De fato, os berones, que se situavam no alto vale do Ebro, são classificados como celtas, assim como os cidadãos de Deobriga, de Brigitte, deusa celta, entre os vales do Ebro e do Douro, e os Nemetani, que Ptolomeu designa ao norte da Lusitânia, na margem direita do Douro. Se em Eugênia e Silvina a etimologia de Douro refere-se a curso de água, em Fanny Owen, por sua vez, fora dito que Douro significava madeira, de modo que o narrador se apresenta como uma entidade detentora do conhecimento, capaz de adaptar e de criar etimologias oportunas para cada história contada e de fornecer algumas facetas da verdade sobre o mundo. Essa distância quanto ao objeto narrado corporifica-se, por exemplo, em muitos incipits de romances de Agostina, quando as primeiras linhas do romance se dedicam a uma descrição da espacialidade romanesca em plano geral, e como num zoom-in, movimenta-se reposicionando o foco narrativo sobre uma quinta que constituirá o espaço privilegiado da fábula. Lembrar-nos de sua posição exterior à narrativa proporciona ao narrador o poder de interromper o curso da ação e de sentenciar grandes verdades acerca do mundo e das coisas. Disse, por isso, que a escrita agostiniana é aforística, como lemos, por exemplo, em quanto mais elas, as esperanças, são ardentes, mais nelas arde o diabo, sem se consumir, como é próprio de seu espírito. Temei os que muito amam. Eles são destinados a cometer os maiores erros. Muito ama o diabo. É esse o seu maior castigo e o que o carrega de cadeias para a eternidade. Ou então, no conto A Mãe de um Rio e em Abrusca, a única solidão é aquela que não tem passado. O distanciamento do narrador de Agostina Bessa Luís engendra uma tessitura da grande sabedoria, de um conhecimento e tradição compartilhados nos entremeios da ação narrativa. Nesse sentido, afirma a pesquisadora Ana Maria Filizola que o discurso agostiniano caracteriza-se por uma enunciação que é frequentemente interrompida por aforismos, juízos e reflexões sobre o narrado, trazendo para o seu interior uma voz que não é mais a do narrador, nem a de nenhum personagem, mas a presença autoral, quebrando a todo momento a expectativa do leitor. Contrariamente ao que pressagiava Walter Benjamin, quanto às vias de extinção do narrar,
nas narrativas do século XX, a pluma de Agostina revela com pujança esse caráter de, abre aspas, para citar o Benjamin, esse caráter de experiência que passa de pessoa para pessoa, fecha aspas. Defendido pelo pensador alemão enquanto alicerce das boas histórias. Para Benjamin, a verdadeira narrativa dispensa a difusão da informação, feição textual da imprensa, para mergulhar nas profundezas da sabedoria. O narrar de Agostina vem tocar justamente essa dimensão artesanal de comunicar, de que tratava o pensador. Em seu estudo sobre a feição de enciclopédia aberta, termo utilizado pelo próprio autor do romance agostiniano, Rodrigo de Núbila assevera que esse romance, como enciclopédia aberta, porque enuncia verdades sobre o mundo, repensa, além de problematizar diferentes formas de conhecimento. Isso produz uma escrita entre parênteses como a corporificação textual da dúvida. A propósito da inserção de reflexões como interstícios na fábula, destaco uma passagem no romance A Corte do Norte, de 1987, em que o narrador dedica um discurso valorativo à castidade, realçando seu vigor na expressão da singularidade do sujeito e recordando virgens icônicas, tal como Joana d'Arc, e fazendo uma referência à Electra, do Eurípides. Aliás, a questão da virgem na obra de Agostina é uma entrada de leitura muito fecunda. Diz o narrador: nunca se escreveu um livro sobre o celibato, ainda que se escrevessem muitos sobre estados de concubinato incestuoso, fixações típicas, paixões servis e demasiado locais, complexos de Electra mais explicitamente. Mas Electra era possivelmente uma celibatária mal compreendida. Há nela uma piedade natural que a faz vaguear em torno de falsos objetos. A piedade do celibatário, mais abundante entre os anglo-saxões do que entre os latinos, é um sentimento narcísico sem remédio, que em vão busca definição em batalhas irreais. O amor dos animais, o desejo de repor as coisas na ordem que o coletivo imagina, aqui a atuação narcísica de Joana d'Arc, a celibatária modelo, são outras tantas expressões denunciantes do single, exatamente o singular. É um estado mais natural e perfeito do que o casal. O celibatário é um fator de que a civilização não prescinde. O casal é uma figura imposta pela natureza. Entretanto, confrontando a obra de maturidade de Agostina Bessa Luiz com a edição póstuma de Primeiros Contos e Outros Contos de 2020, cuja primeira parte for organizada por Alberto Luiz, marido da escritora, e a segunda por Mônica Baldac, sua filha, então não foi uma escolha de publicação da Agostina, esta edição dos Primeiros Contos e Outros Contos, verifica-se grande dessemelhança na maneira de narrar. Há, primeiramente, uma substancial atenuação desses filosofemas intercalados com o curso da ação, além de uma considerável abertura de espaços para a voz das personagens. Convém assinalar a recorrência de romances de Agostina, em que o vigor do narrador impõe-se, inclusive, pela escassa presença de diálogos ou da voz das personagens, a exemplo do que nos confidenciou Jacques Parcy, consultor literário de Manuel de Oliveira, quanto à dificuldade em se adaptar o Vale Abraão para o cinema devido aos diálogos rarefeitos. Aqui nesta carta, por exemplo, o Oliveira, inclusive, diz da dificuldade do emaranhado narrativo que Agostina elabora nos seus romances. Bem, em Dois Vizinhos, conto de Primeiros Contos, fazem notar os excertos em que o narrador interrompe a sua enunciação e abre longas aspas para ceder lugar à correspondência das personagens, numa narrativa de construção híbrida, graças ao gênero epistolar. Curiosamente, esses textos de escrita prematura apresentam pequenos sinais de experimentação formal
e de um desassossego constante quanto à criação literária, denunciando uma escritora em busca da própria voz autoral. Entre os 17 contos que compõem a edição, 6 trazem ou reflexões sobre a contação de histórias ou ponderações sobre a escrita. Saliento História ao Cair da Noite, Viagem em Segunda, Uma Tentativa Literária, As Mãos contra a Luz, O Cenáculo e Pés de Ouro, em homenagem a Camões. Em Uma Tentativa Literária, um narrador autodiegético, vejam já a transição para outra forma de narrar, expressa o seu dilema criativo diante da página em branco. Escrever um conto, uma voz me segredou esta solução para me ver liberta do imenso tédio que me assalta. Escrever um conto, se eu conseguisse. E por que não? A ideia nasceu, tomou o volume e assenhorou-se completamente do cérebro, tornando-se uma obsessão. Primeiro, afastei-a com desdém dos ideais impossíveis. Depois fui habituando o pensamento a essa quimera e desejei torná-la realidade. Que fazer então? Como começar? Procuro concentrar-me agora e procuro também escolher o assunto. Amor? Um tema tão explorado? Aventuras? Viagens? Uma formiguinha preta está sobre um livro à esquerda. Não a tinha visto antes. Parece indecisa. Descerá para a mesa? Em que pensava eu? Com efeito, nos romances tardios de Agostina, validam-se essas breves clareiras em que a enunciação se assume como um eu e rompe com a distância demiúrgica. Contudo, eles são incomparáveis ao que aqui vemos. Coincidem com essas variações formais, como vimos nos primeiros contos, não apenas a temática mais ampla da criação fabular, mas os seus subtemas, a exemplo de a observação enquanto matéria-prima para a feitura textual, o plágio, a autoestima enquanto artista, a vaidade, a vida social e institucional no meio literário, a recorrência à memória e o desafio a domar as palavras nos, abro aspas para citar o termo de Agostina, poemas bravios, fecha aspas. E o reconhecimento do mérito de grandes escritores, como lemos em As Mãos contra a Luz, em que tinham achado na prosa da rapariga intelectual, abre aspas, uma mordacidade camiliana com qualquer coisa de queirosiano, fecha aspas. Ou ainda a homenagem de Pés de Ouro a Camões, autor do poema perfeito, segundo este narrador, em que, abre aspas, a arte, a inspiração, o gênio, o sentimento, a forma estivessem contidos. Mostra-se, afinal, como conclusão desta atividade comparativa, a perseguição de uma jovem Agostina Bessa Luiz pela voz autoral no trabalho com seus primeiros contos, a qual se manifesta no eixo temático e estético, e, noutra ponta, a escrita enxuta do conto, enquanto exercício literário fecundo a engenhosidade narrativa dessa grande contadora de histórias. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Enfim, ótima apresentação, cumpriu exatamente o tempo estabelecido. Eu passo agora a palavra para Maria do Carmo fazer a sua apresentação. Por gentileza, Maria do Carmo. Maria do Carmo, nós não estamos ouvindo. Acho que é melhor você abrir o microfone. Agora está bem? Perfeitamente. Tá bom. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu tenho junto comigo a minha orientadora, a professora Clarice Zamonaro, e ela vai dar início ao trabalho, né? Porque, na verdade, pensamos juntas, e ela vai fazer o início, e depois é que eu vou fazer a continuidade. Bom dia a todos, eu sou a professora Clarice Zamonaro Cortez, professora do programa de pós-graduação aqui da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. E hoje a nossa comunicação, o nosso trabalho é sobre Virgílio Ferreira.
E, então, eu acho que é um autor muito comemorado, né? Muito lido, mas para Maria do Carmo ter um início, eu só vou dizer o seguinte, que ele inicia sua carreira no neorrealismo, mas ele se centra na filosofia existencialista, com as obras Aparição, que é o que nós vamos tratar hoje, de 1959. Depois vem A Estrela Polar, em 62, e Alegria Breve, em 65, formando uma trilogia. Eu tenho uma tese já de doutorado pronta sobre essas obras, de uma outra orientanda, e nas décadas de 70 a 90 ele publica outras obras muito importantes, como O Nítido Nulo, Signo Sinal, Até o Fim, Para Sempre, Em Nome da Terra. Mas o que a gente inicia, por exemplo, no curso de graduação, ou mesmo na pós-graduação, que eu atuo atualmente, né? O texto mais importante dele para conseguir entender a sua obra é a Carta ao Futuro, né? Ele trata, então, dessas ideias existencialistas que vão estar inseridas na obra, nas obras todas, né? E principalmente o que nós vamos tratar hoje, que é a questão do eu, né? O homem é indivisível, irredutível e único. É único para si e para os outros e desaparece com a morte, né? Depois, um outro tema que é bastante tratado em Virgílio Ferreira é a religião, que ele trabalha com a questão da verdade do erro, da morte de Deus, da lembrança de Deus e a pertinência da interrogação, né? E, em seguida, nós selecionamos a questão da arte, que é o ato de criar, a obra de arte, o sentimento estético, que vem numa sequência com o ato de criar, depois vem a obra de arte e o sentimento estético. Então, para passar a palavra para a Maria do Carmo, podemos concluir essa breve introdução bem rápida para não atrapalhar o trabalho dela, que se conclui que o conceito mais importante é o estar sendo, que fixa o momento presente, tornando a vida a própria essência da terra e dos céus. Para a filosofia existencialista de Ferreira, presente em Carta ao Futuro, a essência da vida está no existir. Virgílio Ferreira espera que o leitor encontre o valor da vida para usufruí-lo em vida. Aspas, a angústia é gerada porque o homem se julgando. Deus não consegue vencer a morte. Para o cristão, o fundamento da vida é a sua fé em Deus, e a morte é o único início de uma nova vida, plena de felicidade em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, né, ainda que morra, nunca viverá. Então, tem sempre essa dualidade para se pensar a partir da leitura de Virgílio Ferreira, né? Então, eu passo a palavra para Maria do Carmo, cujo texto que nós construímos como orientadora dela, A Subjetividade do Eu, Narrador, em Aparição, de Virgílio Ferreira. Então, eu agradeço a oportunidade de fazer essa introdução. Sou professora e muito tempo frequentando a Abraplip, né? Sou desde o início da Abraplip e sempre levo meus alunos. Infelizmente, hoje, né, nos dias de pandemia, nós estamos sozinhos praticamente, mas nas outras edições eu sempre levo os meus orientandos e eu tenho o maior prazer de estar aqui presente, mesmo online, conhecendo, ouvindo os trabalhos dos colegas. Muito obrigada. Então, a Maria do Carmo agora continua. Bom dia a todos. Eu agradeço a organização da Abraplip pela oportunidade de poder apresentar um trabalho. Eu estou finalizando a escrita da minha tese de doutorado. Estão me ouvindo? Tá bom? Então, eu vou, na verdade, tentando não extrapolar o tempo, nós trabalhamos, então, com a obra do Virgílio Ferreira, que é a Aparição, e essa projeção do eu. Então, nós temos em Aparição Alberto, que é o narrador protagonista das recordações de um tempo passado, recriado no presente da escrita do texto, quando ele volta ao casarão da família. No prefácio, já inicia a narrativa, reinterpretando fatos e experiências vividas por Alberto.
Ele era um professor de letras, escritor de poesias, que questiona a própria existência desde menino. Nascido em Melo, então nós estamos falando da historinha da aparição, né? Nascido em Melo, ele deixa a aldeia após a morte do pai e vai lecionar em Évora. Como professor nesse liceu, ele vai ter as experiências, para dar uma enxugada nisso aqui tudo, ele vai acabar sendo professor no liceu, em Coimbra, depois ele vai para Évora como professor, e ele vai trazer toda essa vivência, essa vida na sociedade de Évora, ele vai trazer justamente a partir da visão dele, desse eu que vai extrapolar todas as coisas. Quer dizer, é uma narração a partir desse eu, desse íntimo do eu. Então, eu vou iniciar com a citação de uma teórica, né, portuguesa, Rosa Maria Goulart, que diz: é o narrador personagem central o responsável pela atitude lírica, donde, como facilmente se compreende, implicações de maior vulto na transfiguração poética do mundo narrado, dada a intervenção participante da instância da narração. Deste modo, não há separação entre o mundo em que vivem as personagens e o universo lírico do discurso que as molda. Então, eu digo que é justamente essa percepção que temos as descrições e apontamentos feitos por Alberto, que é o protagonista e é o narrador, porque o mundo que ele narra é esse mundo do eu, independente de quem fala ou quem descreve. Tá? E tudo estaria transfigurado de acordo com o seu íntimo, com seus sentimentos e não necessariamente com a realidade. Então, nós temos uma citação dele, que já o próprio escritor põe. O que existe, então, não é um quarto onde estamos, os livros, a noite. O que existe é este vulcão brutal que sai de nós, o jato do Deus que nos habita, esta monstruosidade que nos adormecia dentro. Quer dizer, ele vai jogar todo esse íntimo naquilo que ele descreve. Então, nós observamos que os questionamentos e reflexões dessa personagem narradora coincidem com a realidade do homem fragmentado do século XX, que vive em conflito com Deus, com a condição humana e com o enigma da morte, que é o ser no mundo. Alberto é um ser angustiado que relembra fatos da sua vida com a família em Melo, como professor do liceu em Évora, e o convívio com as pessoas naquela sociedade. No final da vida, quando ele volta para Melo, ele recupera e narra essas lembranças, deixando evidente que a angústia que o acompanha desde a infância, o que é perceptível pelos questionamentos feitos ao seu pai, com a descoberta de si próprio. Então, ele pergunta ao pai, né, enquanto o pai era vivo, quem eu sou? Mas eu, o que é que eu sou? Então, essa busca pela identidade, essa aparição, que ele chama de aparição, então, essa busca de se conhecer. Então, no momento presente, esse narrador resgata os sentimentos e registra as impressões daquele diálogo com o pai. Ele sentia, como eu sinto, que alguma coisa ficara por explicar e que era eu próprio, essa identidade viva que me habita, essa presença obscura e virulenta que me aparecera. Então, veja que quanta angústia em tudo que ele narra, né? Então, nós notamos o que? Um conflito existencial e perturbador em Alberto, diante das respostas vazias e técnicas sobre a vida que, então, ele se lembra que o pai dava para ele, enquanto o seu desejo, a busca dele era compreender o que estava além da matéria, a sua verdadeira essência. Com a morte do pai, as dúvidas e as inquietações existenciais aumentaram. Cito: senti um arrepio na ameaça do contato com uma carne morta, mas reagi. Que mãos profanas para te tocarem, meu velho? Que outras mãos, senão estas da piedade, de um coração despedaçado? Sofro.
Então, Alberto debruça-se sobre si e assume essa angústia de viver, do absurdo da vida e da morte. Ele chega a ser grotesco, o modo que ele reage à morte do pai. Cito: então, bruscamente, ataca-me todo o corpo, as vísceras, a garganta, o absurdo negro, o absurdo córneo, a estúpida inverossimilhança da morte. Como é possível? Deparando-se com a finitude, então, da vida que traz esse peso, essa realidade que se mostra para ele. Também a permanência dele em Évora vai trazer, vou escolher uma citação que está aqui, enquanto ele morava lá. Então, veja que ele joga para a paisagem da cidade de Évora, essa angústia, essa dor. Cito: Évora era uma cidade absurda, reacionária, empanturrada de ignorância e de soberba. O peso da Idade Média enegrecia ainda as almas. A descrição, então, aqui reflete essa superação, uma vez que a sociedade de Évora era fechada às novas leis. Então, para ele, é como ele vai dar continuidade. Ele diz que Évora era uma cidade, como de fato é, né? Cercada, né? Então, tudo para ele lá em Évora se representava essa coisa fechada dele, essa dor, essa opressão. Então, eu passo para outro espaço onde ele diz que, em aparição, o eu narrador transporta para Alberto a realidade e as aspirações. Ele, como professor, ainda que nos exemplares, como afirma em seu texto Ferreira, na realidade, a profissão de escritor era a sua verdadeira ambição. Esse romance tem, portanto, elementos narrativos transfigurados pelo sentimento do eu. Essa perspectiva possibilita associar a nossa leitura às nossas reflexões sobre o discurso existencialista do texto em aparição. Então, nós tomamos, a partir de Pegoraro, alguma ideia do existencialismo a partir de Heidegger, que ele diz que a existência é o ser aí, na estrutura do ser como vida humana. Deste modo, o ser aí relaciona-se com o mundo, interrogando-o e meditando. Implica também o ser com os outros. O ser aí fala com o mundo, ao mesmo tempo que fala de si, sentindo, preocupando-se com os outros. Ele ainda precisa da linguagem. Então, para Heidegger, o ser aí é, sobretudo, finitude angustiante, que nós temos, ele teria, então, as três etapas, cujo sentimento da perplexidade estaria na limitação, na insegurança, na imperfeição cognitiva do ser. Enquanto ser para o fim, então, veja como ele se sentiu com a morte do pai, né? O ser aí passa a sentir-se diante da morte, assim como o fim é o modo autêntico da existência. Nesse sentido, o ser é tempo, na antecipação. É o ser para o futuro, do qual retoma ao passado e ao presente, identificando-se com o tempo. Então, ele, nas palavras conclusivas dele de em aparição, porque nós temos um prefácio e um pós-fácio em aparição. Cito: o que nos caracteriza, o que há de perturbante na experiência de nós, e da inacessível para muitos, é ainda a simultânea evidência de uma absoluta necessidade de sermos e a absoluta certeza de um dia não sermos. Veja que profundidade tem toda essa questão existencialista do escritor. Bem, daí eu passaria para um outro pedaço, senão eu vou tomar muito tempo. Então, é possível entender desse modo que o existencialismo é o pensamento baseado na meditação da existência, a qual compreende o homem como um ser finito, questionando sua relação com o mundo, ponderando sobre as limitações humanas e vivendo as suas angústias. O Heidegger considera a existência como uma totalidade, então é uma rede de relações que se desdobra pelo processo da temporalidade. Desse modo, o ser aí é o tempo e como tal produz o mundo e com ele se relaciona. Seria, então, fixar uma vida em torno de uma ideia, de um sentimento
como é difícil. Ele dizendo, né? A unidade que nos pré-existe a cada um, a unidade de sermos, a vida imediata, cotidiana, é uma selva de caminhos, de veredas, de confusão, de confusa vegetação. Tão fácil poder perder-nos. Fecho aspas. De acordo com a narrativa, então, agora que essa questão da projeção do eu, os conflitos existenciais do eu narrador em aparição têm origem nas experiências da descoberta de si, na explicação da existência e da morte, problemas de uma ordem interior, extravasados a partir de suas recordações. Estas permeiam todo o percurso narrativo. Destacamos que os acontecimentos do passado e os cenários recordados e narrados por Alberto não se referem exatamente à realidade propriamente dita, pois a imaginação do eu intervém, criando tempo e ambiente favoráveis à expressão desse mundo interior. Vou tomar, então ele diz assim, o dia que ele descobre, né, a aparição de que ele se percebe. Cito, no outro dia, assim que me levantei, coloquei-me no sítio de onde me vira o espelho e olhei. Diante de mim estava uma pessoa que me fitava, uma inteira individualidade que vivesse em mim e eu ignorava. Aproximei-me fascinado, olhei de perto e vi os olhos, a face desse alguém que me habitava, que me era, e eu jamais imaginara. Pela primeira vez, eu tinha o alarme dessa vida, dessa viva realidade que era o eu. Então, veja que ele faz todo esse percurso de vida, né? E quando, com a morte do pai, com os acontecimentos da vida, ele vai contar essa história, a aparição, a partir do que ele não conhecia, e ele passa a conhecer. Então, esse ser finito, toda essa explicação que Heidegger vai dar, da nossa presença no mundo, e essa projeção que nós temos nessa obra, desse eu que narra. É isso. Obrigado, Maria do Carmo. Bom, cumpriu exatamente com o tempo estabelecido. Eu gostaria de chamar agora para a quarta apresentação o Giorgio. O Giorgio não está presente? Não está, não. Chegou, não. O que nós fazemos, então, por agora, Thales? Se for o caso, professor, você pode ficar livre com a discussão dos outros 3 trabalhos. E aí, se no andar do tempo ele não chegar, infelizmente ele não vai ter como apresentar. Se por acaso houvesse só 3 na sala, talvez teria sido melhor a gente acrescentar 5 minutos para cada apresentação, né? É que a gente não sabia também, né? Sim, de fato. Não tinha como saber se ele viria ou não, né? Exatamente. Bom, infelizmente acabou que fica mais reduzido, né? Mas acredito que agora podem aproveitar, então, esse tempo de discussão. Então, até que venha o Giorgio, né? Eu gostaria de começar a nossa discussão, né? Que sempre há no final de cada série de apresentações aí. Primeiro, dizendo que são 3 excelentes trabalhos aí, né? Todos aqui concordamos que se trata de trabalhos de pesquisa de alto nível, não é? Realizados, né? Com bastante empenho por parte do Adriano, da Fernanda e da Maria do Carmo aí, né? E eles têm pontos em comum, né? Como era para ter mesmo, né? Eu acho que a organização das salas aí atende justamente a essas afinidades, né, que se vai percebendo entre os projetos de pesquisa, né? E o que iguala os projetos de pesquisa aí, né, até onde eu consigo perceber, é o modo como se percebe, né, por parte dos pesquisadores o trabalho com o narrador nas obras que os pesquisadores analisam, né? O modo como em Alexandra Alfa enfim, percebe lá a complexidade do modo como existe uma aparente troca, não é? Do comportamento do narrador quando dá a apresentação de um episódio fundamental para o transcurso da ação do romance, quando se nota, não é? Pelo que o Adriano nos ensina, né? Enfim, uma maior participação pessoal, de envolvimento da voz narrativa, um tanto mais comovida,
emocionada, personificada, agindo efetivamente como parte da ação que ali se desenvolve, que é justamente a descrição dos efeitos, não é, da Revolução dos Cravos, não é isso, Adriano? Enfim, o modo como se tem ali o narrador se personificando e, afinal de contas, agindo mais emotivamente diante do que narra. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, né? Quer dizer, é interessante que você vem no texto como se fosse como se nada estivesse acontecendo no livro, né? Quer dizer, quase uma literatura carregada, pesada, né? Você vai lendo e você aquele esforço para você seguir página a página, né? Com exceção de algumas cenas que se passam num bar, né? Parece como existia na época, né? Os cafés, etc. Eram zonas neutras, né? Quer dizer, onde você podia encontrar tanto o pessoal da PIDE quanto o pessoal da esquerda. Até o momento que eclode a revolução, né? Quer dizer, aí realmente a narrativa ela ganha uma luz, ganha uma força, ganha uma energia que contrasta com todo o livro, né? Mas infelizmente essa energia também ela é efêmera, né? Ela dura só algumas páginas, depois volta aquela coisa pachorra novamente, aquela coisa cansativa, aquela coisa pesada e densa, né? Mas é exatamente essa leitura que eu tentei expressar e estou tentando expressar na pesquisa. Uhum. Muito bem. No trabalho da Fernanda também a gente tem uma preocupação muito bem desenvolvida com as transformações pelas quais a voz narrativa na obra da Agostina Bessa Luiz vai passando também, e ela faz um trabalho exaustivo, um trabalho bastante detido de comparação entre diferentes momentos da obra da Agostina Bessa Luiz e o modo como, em diferentes circunstâncias, a voz do narrador vai aparecendo, né? A gente tem lá aquela consideração feita pela Adriana, pela Fernanda, né? Sobre o comportamento aforístico, né? E que remete a um comportamento de narrador ancestral, no modo como, predominantemente, uma voz de terceira pessoa, na maior parte dos romances e textos até mais curtos da Agostina, ele, enfim, tem uma visão bastante panorâmica da circunstância social descrita pelo narrador, emitindo de quando em quando opiniões no modo como isso tudo vai aparecendo. É também, ao meu ver, né, e eu sempre destaco isso nas aulas que dou sobre a Agostina, né, um tom um tanto quanto ensaístico também, porque se interrompe umas tantas vezes o fluxo da narrativa para alguns comentários bastante livres, não são comentários, vamos dizer, com base científica ou coisa do gênero, nem poderiam ser, nem se pretende isso, mas se tem lá um espaço para uma opinião e para tiradas um tanto sapienciais por parte de algumas vozes narrativas, né? E você constata nos livros póstumos, né, nas últimas publicações feitas e organizadas por gente da família dela, né, uma mudança no modo como o narrador se comporta. E é interessante a gente reparar que a proposta, né, dessas publicações posteriores, mais próximas de nós aí, né, é também a de dar voz para a primeira criação dela, né? Existe digamos, uma complexidade que é o fato de nós termos acesso só muito posteriormente a uma criação que digamos, anterior a primeiros escritos, né? A textos que, enfim, não foram por ela mesma, né, escolhidos para serem publicados aí, né, e assim por diante. Eu não sei como é que eu não tenho acesso à crítica, ao modo como se recepcionou mesmo criticamente esse trabalho mais recente, vindo à luz só agora, né, desse trabalho aí, mas me parece que tem uma certa dissintonia mesmo, né, me parece que tem, né, e o seu trabalho talvez seja esse, né, o de reparar, digamos, uma outra face da obra da autora, uma outra face do narrador, não é? Se você pudesse repetir em poucas palavras, em que consiste exatamente essa diferença fundamental da voz narrativa nesses textos que você analisa, os publicados mais recentemente, e aqueles da primeira fase? Em que consiste exatamente essa mudança, Fernanda?
Professor, eu vejo os primeiros contos da Agostina, e de fato a crítica ainda não teve tanto tempo para se dedicar à investigação desse material, porque é uma publicação do ano passado. E eu vejo a diferença mais gritante mesmo é essa experimentação formal. Por exemplo, em que os diálogos aparecem com uma presença muito mais forte do que nos romances de maturidade, em que há um vigor do narrador, que quase que coloca um espartilho no diálogo, porque esse narrador que o Manuel de Oliveira, o cineasta Manuel de Oliveira tem uma expressão para se referir à escrita agostiniana que é vulcânica. Esse narrador que jorra o que ele pensa sobre o mundo, tem enuncia essas passagens ensaísticas, e nos contos nós vemos essa experimentação formal, uma transição para narradores autodiegéticos, um pouco uma atenuação dos aforismos e inclusive uma viagem temática que sai, até porque pela própria estrutura mais enxuta do conto, de economia do conto, em comparação aos romances agostinianos que trazem as genealogias, né? O conto não é um gênero em que propicia isso. Então, há muito contraste, inclusive em momentos em que, se não nos dissessem que aquele texto foi escrito pela Agostina, eu, por exemplo, trabalhando com a obra dela, não diria que foi escrito por ela. E interessante que pude entrevistar no ano passado a Mônica Baldacchi, filha da escritora. E nessa primeira conversa, ela mesma disse, né, chamou atenção para esse fato de a seleção, sobretudo dos outros contos feita por ela, ter atentado para uma passagem, uma troca formal que coincide com essa angústia de uma escritora em início de carreira. Né? Então, acho que o Alberto Luiz, há muito tempo, quando selecionou os primeiros contos, não pensou nesse aspecto, mas a Mônica, sim. Se percebe claramente aí uma outra face, né? Uma outra expressão, né? E talvez uma outra concepção mesmo de literatura mesmo, né? Por se tratar, na verdade, da criação de uma escritora. O teu trabalho leva a gente a deduzir que se trata de uma escritora em formação mesmo, né? Em primeiras experimentações, né? Em primeiras buscas, né? Como autora, buscando uma voz, como você diz, né? Autoral, né? Nos seus contos iniciais aí. É isso. Bom, também gostaria de fazer um breve comentário e passar novamente a palavra, porque nós temos tempo, né? Acabamos ganhando um tempo bom aí para a nossa conversa, né? Eu gostaria de fazer um comentário do que eu pude entender do trabalho da Maria do Carmo, né? Gostaria de também, né, trazer para uma questão pessoal aí, eu tenho uma relação bastante paixão mesmo pela obra do Virgílio Ferreira, ele é o objeto do meu trabalho de doutorado, né? Eu fiz um estudo sobre o Virgílio Ferreira analisando as representações da memória e o modo como, enfim, essa narração voltada para si mesmo, né, que a Maria do Carmo percebe em aparição, é presente em diferentes momentos da obra dele, inclusive no recorte da obra dele que me interessou mais, que é o da última fase, né? O aparição está no polo oposto, da primeira fase, enfim, não exatamente do primeiro momento, porque tem um momento mais neorrealista da obra do Virgílio Ferreira, mas a partir dos anos 50, e Aparição é um texto do final dos anos 50, a gente vai tendo aí um mergulho muito fundo na expressão tipicamente neorrealista da obra do autor, né? Enfim, um pensador, o criador do romance problema, enfim, né? Na análise que você faz, e a professora também, gostaria de agradecer a presença da professora, foi muito oportuna a introdução feita por ela também, é um prazer a gente ouvir a participação dela também, no modo como ela faz um apanhado geral dos temas predominantes na obra do Virgílio Ferreira, né? Na forma como se constrói uma identidade mesmo de romancista pensador enviesado,
na direção do existencialismo, como se observa aí, né? E o teu trabalho, na verdade, me lembrou bastante aqueles conceitos desenvolvidos pela Maria Lúcia da Alfarra, né? Que é uma estudiosa de muito tempo atrás, da obra do Virgílio Ferreira, em que ela observa o modo como se cria o narrador em si mesmado, né? O conceito do narrador em si mesmado, enfim, mergulhado dentro da obra do autor, e que está, segundo a obra dessa autora, a serviço, não é, da evidência do próprio conceito filosófico, né? De mergulho do sujeito em si mesmo, provocado pela aparição, né? Pela experiência do Alberto na cidade de Évora, como você bem apresenta aí, né? Eu não teria exatamente uma pergunta a fazer para o teu trabalho aí, mas eu observo que o teu trabalho ele nota, né, justamente esse vínculo, né, entre a transfiguração da narrativa e o que se passa efetivamente no plano psíquico e existencial mesmo com o personagem do Alberto, né? E também, como a gente nota, não é, no que foi pesquisado pelos outros colegas da mesa, né? Um estudo sobre a voz narrativa, né? Sobre a estruturação efetivamente da narrativa nesse texto, né? Você teria alguma coisa a acrescentar? Eu consegui ler mais ou menos adequadamente o teu trabalho, Maria do Carmo? Acho que deve abrir o microfone, Maria do Carmo. Isso. Marcelo, eu tenho de dizer uma verdade, não é pesquisa minha, Virgílio Ferreira. Na verdade, esse trabalho eu apresentei para a professora Clarice em uma das pós-graduações com ela. Então, mas como é uma obra da minha paixão, eu gosto muito de Virgílio Ferreira, a aparição é assim, o ponto alto para mim de Virgílio Ferreira, e nesse simpósio me apareceu a oportunidade de apresentar esse trabalho. Na verdade, a minha pesquisa é Idade Média, é bem diferente, tá? Estou fechando, mas eu trabalho com a Idade Média. Mas, independente disso, o que eu queria acrescentar é essa beleza, esse discurso que ele faz, é assim apaixonante, entende? Ele se coloca em cada situação e daí ele joga, igual quando eu não tive tempo, porque daí eu queria te dizer, eu gostaria de ler essa citação, quando ele se encontra lá com o pai morto. Então, é uma transfiguração tamanha que ele diz, recordo-te totalizado, olho-te, quer dizer, essa questão de ver ele, eu vivi com você e agora eu te vejo morto, né? Que é que te habita? Que é que está em ti e és tu? Não, não é a carne, não é o corpo, é aquilo que ainda dura de ti nestas salas, neste ar, aquilo que eras tu, o teu modo único de ser, aquilo a que nós falávamos, atravessando a tua parte visível. E, no entanto, sei que esse tu real que te habitava não era senão a sua morada. Gente, ele faz assim, um apanhado tão lindo para o meu entender, não sei se porque eu gosto muito de poesia, mas para mim isso aqui até... eu tive uma outra pós-graduação que se chama o romance lírico, tem tudo a ver. Então, é em prosa, mas é pura poesia. Então, o que eu posso te dizer, como estudioso de Virgílio Ferreira, ele é apaixonante. Com certeza, concordo plenamente. Muito obrigado. Eu passo a palavra para os próprios colegas, se quiserem interagir, se quiserem fazer alguma outra colocação, enfim, se quiserem fazer perguntas reciprocamente aí, tal, temos oportunidade para isso. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, por exemplo, para quem não conhece a obra da Agostina Bessa Luiz, qual seria, no teu entendimento, como que seria essa entrada na obra?
por onde que a pessoa, esse leitor, ia entrar na obra da Agostina? Por favor. Eu recomendaria, Adriano, a Sibila, que é o romance, na verdade, que distinguiu a Agostina nas letras portuguesas, e acho que ele é prototípico da obra dela, assim, assinala uma maturidade, ela mesma reconhece, e a protagonista deste romance, a Quina, ela volta em outros textos agostinianos, veja que ela reconhece a importância dessa personagem. Há um texto um livro intitulado As Metamorfoses, em que a Agostina escreve textos para acompanhar as pinturas da artista portuguesa Graça Moraes. E ali ela fala sobre a protagonista da Sibila, e há um texto dramático intitulado Mulheres com Máscara de Ferro, em que a Quina retorna, essa protagonista retorna. A Sibila também será lançada como filme, então já atualmente a família trabalha com o roteirista para o guião, né, o roteiro, e então eu com certeza recomendaria a Sibila como entrada na obra agostiniana. A respeito da relação com o cinema, eu achei bastante curiosa aquela citação que você faz, né? De um roteirista que estava tendo dificuldades para fazer a adaptação para a linguagem de cinema de um dos textos dela, não sei se é exatamente o Sibila ou outro que tenha sido vertido para o cinema, justamente pela forma como o narrador muitas vezes ocupa o centro da cena, não dando muito espaço para que o próprio personagem se personifique, mas tantas vezes, né? É isso mesmo? Sim, na verdade é curiosa o contexto em que isso se dá, porque o cineasta português Manuel de Oliveira, ele gostaria de adaptar o Madame Bovary, do Flaubert, no cinema. E naquela altura, anos 90, já havia inúmeras adaptações de Flaubert. Então ele pede a Agostina que escreva uma versão portuguesa do Madame Bovary. Então ela escreve, né, em 91, o Vale Abraão, que conta a história da Emma Cardiano Paiva, que vive na região do Douro. Ela tem o apelido de Bovarinha, e ela é casada também com o médico, o Carlos, que seria o equivalente a Charles, e ela joga com essa relação dessa personagem que tem menos do arrivismo social da Emma Bovary, do Flaubert, e mais de um Dom Juan, porque ela abandona os amantes antes que eles a abandonem. Então, há esse componente dom juanesco no comportamento dessa personagem. Mas no romance da Agostina, os diálogos são escassos, e essa presença ensaística e aforística dela vem com vigor. E por isso, nas cartas em que o Oliveira trocou com seu consultor literário a propósito da escrita do roteiro, ele manifesta, abro aspas para citá-lo, o emaranhado que é a massa narrativa agostiniana, e a escassez de diálogos como dificuldade, né? Textos que não seriam tão facilmente adaptáveis para o cinema, mas a Agostina sempre teve uma relação muito apaixonante com o cinema. Ela tem vários textos adaptados pelo Oliveira, o João Botelho também adaptou a Corte do Norte, agora a Sibila será adaptada para o cinema, e é interessante isso, não é? Porque, embora o texto dela seja classificado como de difícil adaptação por esse narrador, que fala muito, ela teve muitos textos adaptados. Interessantíssimo. Eu acho que não teria mais nenhuma pergunta a fazer para nenhum dos nossos colegas aí. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, enfim. Fernanda, se quiser fazer alguma pergunta para alguns dos outros componentes. Enfim, todos estejam livres. Sim. Aí no tempo. Temos ainda uns 10 minutos. Talvez não precisemos ir até o final desses 10 minutos, né? Se a gente concluir antes também não há problema. Mas se quiserem ir fazendo outras colocações, estejam à vontade. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Adriano e uma à Maria do Carmo. Então, farei as duas e aí cada um responde. Por gentileza. Ao Adriano, eu perguntaria primeiro se ele menciona a presença da imagem do pássaro, por exemplo, né, quando ele fala de Alexandra Alf.
E aí eu gostaria de saber se você vê nos romances do José Cardoso Pires alguma mudança substancial em termos formais no pré e no pós 25 de abril, alguma coisa que aparentemente se consolida, ou uma imagem, ou uma alteração formal nessa voz do narrador. E a Maria do Carmo, ela comenta, né, o trabalho do Virgílio Ferreira sob o ponto de vista do existencialismo, e ela fala uma maneira de ver o homem enquanto ser finito, e essa é uma relação com o tempo. E eu gostaria que você comentasse, Maria do Carmo, como você sente o encadeamento do tempo, né, como a ação se desenvolve em termos temporais no romance do Virgílio Ferreira que você analisa. É isso. Obrigada. Bom, vou iniciar rapidamente. Tem a crítica considera que cada romance do José Cardoso Pires inaugura uma nova fase na escrita dele, né? Por exemplo, os romances iniciais, né? Quer dizer, tem uma carga mais neorrealista, né? Quer dizer, ele tenta mesmo com uma certa resistência, ele tenta cumprir, né? Quer dizer, uma cartilha, né, quer dizer, digamos assim, de um neorrealismo, né, quer dizer, de um texto mais centrado num marxismo, talvez, né, por exemplo, aí cito, por exemplo, o Job nele, né, e depois ele começa a usar cada vez mais a experimentação, né, quer dizer, vai experimentar a questão do romance policial na Balada da Praia dos Cães, né? Quer dizer, a questão do Delfim, né? Quer dizer, que é considerada a obra-prima da produção dele, embora eu assim eu gosto muito mais do Alexandra Alfa, né? Eu acho que assim essa questão de você ter a Revolução dos Cravos narrada por ele, né? Quer dizer, eu acho assim, você não encontra na obra dele nenhuma página, né, com esse teor, né, quer dizer, assim, de emoção, né, e ele era um escritor que ele, a exemplo do Proust, né, quer dizer, ele colocava os editores dele de cabelo em pé, né, porque cada vez que ele revisava as provas, né, quer dizer, da edição, ele acrescentava mais texto, ele modificava o texto, então era uma eterna, né, quer dizer, ele sempre foi um escritor que sempre se corrigiu muito, né, sempre alterou muito o que ele estava escrevendo, né, cada vez que ele pegava, ele trazia uma carga de outras coisas diferentes. Mas, por exemplo, eu acho que trabalhar mais com a imagem, né, quer dizer, ele trabalha dentro desse romance da Alexandra Alfa, né, quer dizer, onde você vê nitidamente essa questão da gravura, essa questão da pintura, né, quer dizer, essa questão desses símbolos que estão em volta do texto, né? Quer dizer, eu acho que a partir do Alexandra Alfa ele aumenta essa carga de experimentação e ele se encaminha talvez para sair dessas margens do neorrealismo, né? Quer dizer, para uma outra fase mais experimental mesmo, né? Obrigado. Vamos lá. Abre o seu microfone. Tá aberto. Oi? Posso falar? Pode falar, Maria do Carmo. Bem, ele coloca assim uma narrativa entre presente e passado. Ele vai escrever as recordações, né? Então, a matéria que ele coloca é a do passado, as recordações, mas ele se coloca aqui no presente escrevendo. Que é o último período, quando ele já de volta a Faro, quando ele volta para Faro, parece. Então, ele, na casa onde ele estava, né, ele começa, esse presente, ele começa a escrever todo o passado. Então, ele faz esse jogo. Ele traz as recordações, mas como é a história do narrador que nós observamos, ele vai fazendo essa narração a partir de tudo o que isso fez nele, né? O que aconteceu. Então, esse narrador, ele absorveu de uma certa forma, então, nesse presente, ele vai transcrever essas recordações, tais como elas fizeram efeito
nesse eu. E tem o tempo da memória. E aí a questão da memória, né? Ele vai escrever aquilo que ele tem na memória. É isso? É porque para ele... Espera aí que a professora quer falar. É porque para ele o homem é um tempo profundo de vivência, né? Não é, Marcelo? Você que estudou? Para Virgílio Ferreira, o homem, eu penso assim, ele diz assim, que o homem existe desde que tem vida. É uma síntese, né, da sua experiência. Então, a partir dessa ideia de que ele é uma síntese a partir da sua experiência, ele trabalha com o presente e com o passado, né? O presente é a vivência dele nesse percurso que ele faz em Évora e em Coimbra e tal, e a memória que vai registrar o passado. Então, concomitantemente, ele trabalha com o presente e trabalha com o passado, né? É uma maneira, tanto que a forma do livro, né? Eu trabalho muito com isso também, eu gosto de observar isso, né? O primeiro momento e o último momento, que são idênticos. Ele começa, sento-me aqui nesta sala vazia e relembro. Aí, lá no final, quando a gente termina a leitura, lá no pós-fácil, ele também, sento-me aqui nesta sala. Então, a partir desse presente, ele rememora todo um passado, né? E é uma aparição diante dele mesmo, né? O título Aparição significa isso, o homem diante de si mesmo. É um estudo magnífico, ó, o estudo do Virgílio Ferreira. Eu acho que o Marcelo conhece o professor José Rodrigues Paiva, lá de Pernambuco. Sim, sim. Conhece, Marcelo? Tem o livro Esteve dele. aqui em Maringá, obrigada pela oportunidade, viu, Fernanda? Ele esteve aqui em Maringá na defesa de uma orientanda minha, que fez mestrado e doutorado comigo em Virgílio Ferreira. E ele nos deixou livros aqui, ele interpreta dessa forma, né? Nós tivemos longos períodos de discussão, depois no hotel e tal, e acho que ficou bem claro isso, a questão de como Virgílio Ferreira trabalha o tempo, que foi mais ou menos isso. E nós fizemos um percurso geográfico. Se você tiver interesse, o trabalho da Ana Cristina, ele foi muito elogiado, né? E ela é professora Eu acho que deve estar no federal banco de também, teses já. da UEM, não é isso? Hã? Está no banco de teses da UEM, o trabalho dela? Sim, ele esteve numa banca de tese. Eu não sabia de você, senão eu teria convidado. Seria uma honra para mim. Não, eu digo, a tese da Ana Cristina A tese da Ana está Cristina disponível está no online. site da universidade. Está. Eu vou mandar o título para você. Uhum. Não sei, eu não tenho a sua referência, mas se você Uhum. puder... Eu vou colocar aqui no chat, né? Isso, por favor. Reparar, eu vou colocar Se aqui a Fernanda se interessar também, fazer a leitura, né, do trabalho da Ana, foi um trabalho muito elogiado. E hoje ela é uma professora da Federal, aqui naquele colégio federal que tem no Brasil todo, né? E ela é muito estudiosa de Virgílio Ferreira, tá bem? Eu estou colocando aqui o meu e-mail, então Isso, eu mando para você. Eu mando o link para você da tese dela. Certo, eu agradeço imensamente. Obrigado. Tá bem. Bom, gente, então nós cumprimos exatamente o prazo determinado pela comissão. Eles estabeleceram que a gente concluísse o nosso encontro às 9h40, né? Agora são 9h36. Acho que todos aqui falamos já bastante, nós aprendemos bastante. Nós aprendemos bastante com o que cada um de nós trouxe aqui. Para mim foi uma honra poder organizar a fala de vocês aí e aprender bastante com o que todos trouxeram aqui. Eu passo agora a palavra para o Thales, para o último fecho. Obrigado a todos. Ótimo, estudante. Foi uma ótimas apresentações, fui muito encantado pelos temas, as professoras, a Fernanda, o Adriano. É uma pena que faltou o Jorge, então, né, para completar essa sala que foi, né, de fato, muito bonita. Agradeço a presença de todos, desejo a todos um ótimo evento, a Abraplip ainda tem mais uma semana aí para a gente aproveitar. Então, nos vemos. Agradeço ao professor Marcelo pela mediação aqui da sala. Já nos encontramos, né, em outras salas e possamos nos encontrar mais vezes. Então, em nome da Realize, em nome de toda a comissão do evento, a gente agradece a presença. Desejamos a todos um ótimo dia e ótimos trabalhos. Vou finalizar Obrigada.
Parabéns a aqui todos nossa que gravação. apresentaram. Tchau. Parabéns, Fernanda, parabéns, Adriana. Parabéns. Foi um prazer enorme. Eu não consegui, o Marcelo não consegui.